Seja bem-vindo ao Mania de Física, o seu canal de física na internet. Hoje você terá a oportunidade de se defrontar com a teoria das ondas dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2023. Faremos com você uma correção comentada, onde você terá à sua disposição praticamente um curso sobre a teoria das ondas. Fica conosco nesse vídeo até o final, desfrute dessa resolução e compartilhe e leve essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Mania de Física, o seu canal de física na internet. Tendo como objetivo fazer uma resolução diferenciada, apresentaremos primeiro todas as questões que farão parte desta resolução comentada, que é praticamente um curso para você. Veja que, baseado na prova amarela, a questão 91 trazia para nós uma tirinha do Maurício de Souza, Cebolinha e Cascão brincando de telefone com fio. Aqui nós vamos explorar um pouco, além da ludicidade da questão, as características de uma onda e como a onda se comporta ao longo do tempo. Veja que as questões de ondulatória, elas sempre têm uma relação com o cotidiano. Dá uma olhada nessa questão 92, onde você vai ter a oportunidade de olhar um pouquinho o CD e o DVD. Além disso, entender que existe ali uma relação do CD e do DVD com as ondas eletromagnéticas, sobretudo com as cores. É uma questão bem envolvente e bem próxima do nosso dia a dia. Você tem a questão 93, onde a gente vai mexer com o Bluetooth, uma tecnologia de curto alcance que está presente em tudo quanto é celular. Aqui nós teremos um pouquinho de matemática, teremos uma continha para fazer, mas é uma questão que também tem uma grande proximidade com o nosso dia a dia. E por fim, na resolução de hoje, a questão 115, que muitos de nós já tínhamos contato com essa situação quando estamos dentro do avião e nos é solicitado desligar o celular ou colocar no módulo avião. Por que será que isso acontece? Prova boa é aquela prova onde a gente consegue aprender alguma coisa e é o que a gente percebeu nessas questões do Enem. Na sequência, a gente vai lidar com cada uma das questões e a sua resolução. Por isso, fica com a gente até o final, que você não vai perder nada com isso, muito pelo contrário. Vai ganhar, além das resoluções, vários comentários sobre a teoria das ondas ondulatória, onde essa resolução se transforma quase em um curso de física para você. Vamos à resolução da questão 91, Enem 2023, prova amarela. Diz a questão: na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Uma questão extremamente interessante para que nós consigamos discutir um pouquinho da ondulatória. Veja, ele diz aqui o seguinte: ao perceberem o som pode ser transmitido através do barbante. Então, a primeira coisa nessa nossa resolução comentada é trazer para você alguns elementos teóricos, alguns elementos da teoria das ondas, digamos assim. Veja, ele fala de som. Então, uma coisa importante para você saber: o som é uma onda. Uma onda de que tipo? Uma onda mecânica. Ondas mecânicas são ondas que necessitam do quê? De um meio material para se propagar, para transportar energia de um ponto a outro. Esse é o primeiro conceito importante dessa questão. Outra coisa importante na questão é a gente retomar um pouquinho o conceito de onda. Veja, vamos colocar aqui uma linha
que é uma linha de referência para nós. E vamos desenhar o modelinho mais conhecido de onda. Um modelinho que tem este formato aqui. A onda sobe, onda desce, onda sobe, a onda desce. Tem mais ou menos esse formato. Quais são os pontos fundamentais desta onda aqui? Este ponto mais alto é conhecido como crista da onda. Esse ponto mais baixo é conhecido como vale. E a distância deste ponto até este ponto aqui é conhecido como comprimento de onda, dado pela letrinha lambda. Vale dizer que entre dois vales, duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, você também tem um comprimento de onda. E uma onda, seja ela eletromagnética, que pode se propagar também no vácuo, ou seja ela uma onda mecânica, a velocidade dessa onda é dada pelo produto do comprimento da onda vezes a frequência. Lembrando que frequência de uma onda é o número de oscilações dentro de um intervalo de tempo. Se eu tiver apenas uma oscilação, esse intervalo de tempo é conhecido como período, dado pela letra T maiúscula, que é o tempo de uma oscilação. A frequência é dada por uma unidade conhecida como Hertz. O Hertz é uma oscilação ou rotação por segundo. Isso é um Hertz. Isso corresponde a um Hertz. Diante de tudo isso, para resolver essa questão, nós temos o seguinte, que a velocidade carrega o comprimento de onda e a frequência, e a velocidade de propagação dessa onda nesse barbante não se altera. A onda vai se propagando aqui e a velocidade se mantém a mesma. Logo, o comprimento de onda se mantém o mesmo. Se a frequência se mantém a mesma, o período também se mantém o mesmo. A velocidade se mantém inalterada. Sobra para nós a altura e amplitude. Aqui vale mais uma parte teórica nessa nossa definição que é super importante. A altura é uma característica das ondas sonoras. A altura é uma característica das ondas sonoras que está associada à frequência. Ondas sonoras, e ela está associada à frequência. Quanto mais alto o som, mais agudo ele é, maior vai ser a frequência. Algo que no dia a dia nós chamamos de volume, o que é equivocado. O volume é a intensidade de uma onda. A intensidade de uma onda, ela está associada ao volume. Quando você aumenta o volume, você está aumentando a intensidade. Quando você diminui o volume, você está diminuindo a intensidade. E o volume está ligado à amplitude da onda. A intensidade está associada à amplitude. Então, quanto maior a distância, o som vai ficando mais fraco. Som fraco é som de amplitude baixa. Talvez você esteja se perguntando aonde está a amplitude. E a amplitude está aqui. A amplitude é a distância entre essa linha média e uma crista, ou entre essa linha média e um vale. Aqui vale A de amplitude e aqui vale A de amplitude. Logo chegamos à conclusão que a alternativa correta da questão 91 é a alternativa C, amplitude. Aproveitando a oportunidade de fazer dessa resolução uma aula de física, vamos falar um pouquinho mais sobre as ondas. Temos aqui um simulador onde você vê os nossos personagens oscilando de forma alternada para cima e para baixo. Eles alternam e oscilam de forma alternada, mas se você olhar bem na horizontal, existe uma informação sendo propagada de um ponto a outro na horizontal.
Quando a oscilação se dá numa direção e a propagação se dá na outra, essa onda é chamada de transversal. Veja a diferença com essa, ó, longitudinal. Eles vibram e a informação se propaga na mesma direção. Note que esse é um tipo de classificação, é uma classificação quanto ao modo de oscilação. Quando eu mexo aqui em X, veja, eu diminuo X, eu diminuo aquilo que a gente chama de comprimento de onda. Lembre-se que comprimento de onda e frequência para a mesma onda são inversamente proporcionais. Ao passo que quando eu aumento a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, veja, eles se separaram em Y. Eu estou mexendo na amplitude desta onda. Então eu tenho uma vibração que se dá entre dois pontos fixos. Quando essa vibração se dá entre dois pontos fixos, essa onda é chamada de onda estacionária. Quando ela não está entre pontos fixos, a gente chama de uma onda infinita. Utilizando esse exemplo para poder falar um pouquinho mais de onda, veja esta onda transversal. Você tem bolinhas oscilando de forma alternada. Inclusive eu vou mudar a visão para que você possa ver como a onda oscila. Então ela tem ali variações entre pontos de máximo, crista, pontos de mínimo, vale, e esta oscilação se propaga ao longo de uma distância. Note que o comprimento de onda ele é dado pelo produto da velocidade vezes o período. Lembre-se que o período é o inverso da frequência. Então nós temos a possibilidade, inclusive, de olhar isso de outra perspectiva. A gente pode até mudar e olhar aqui de frente e nós temos aí, ó, uma onda transversal oscilando. Ela colocada nessa outra posição, dá para a gente tirar um pouquinho o fundo e ver essa oscilação. Inclusive eu posso te mostrar um outro tipo de onda, que é a longitudinal. Veja que ela vibra e se propaga na mesma direção, diferente da transversal que vibra na vertical, mas propaga a informação na horizontal. A questão 92 da prova amarela dizia o seguinte: informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz, pelo efeito de difração. O fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissões em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Note que as respostas você tem violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. Estamos falando aqui de uma onda eletromagnética. Então, com aquela ideia de aproveitar a resolução para que a gente estude um pouquinho, estamos falando de onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética difere de uma onda mecânica como o som da questão anterior em que uma onda eletromagnética ela se propaga no meio material? Sim, se propaga no meio material, mas ela também se propaga no vácuo, algo que as ondas mecânicas não fazem. Um grande exemplo de luz, de onda eletromagnética é a luz. A luz é uma onda eletromagnética que é um tipo de onda transversal, aquela que oscila numa direção e se propaga na outra. Lembra que quando você pensar em luz, você pode pensar em cor, porque tudo isso, luz, cor, é uma onda eletromagnética que tem frequência, que tem
comprimento de onda e que tem uma velocidade. No caso, a velocidade a gente chama de c, porque é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Dito isso, a gente tem que pensar no espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, a gente vai pensar na região mais do visível, na região onde tem cor. Então veja, nós temos o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então aqui em cima eu tenho o vermelho. Logo, acima do vermelho, eu só posso ter o infravermelho. E se aqui embaixo eu tenho o violeta, logo abaixo, que é a violeta, logo abaixo eu terei o quê? O ultravioleta. Então, infravermelho e ultravioleta. Lembra que o infravermelho está associado ao calor e o ultravioleta está associado à coloração que a pele tem quando submetida a esse tipo de raio, porque ela reage com a melanina. Ela é o tipo de onda associado àqueles cânceres de pele. Então, se a gente lembrar que uma onda, ela aumenta a sua energia de forma diretamente proporcional à frequência, a frequência dessa onda está crescendo na direção do ultravioleta. Então, nessa direção, a frequência aumenta. Mas se a frequência aumenta nessa direção acontece algo ao contrário com o comprimento de onda. O comprimento de onda diminui. Exatamente, eles são inversamente proporcionais. Isso significa que dentre as opções que nós temos, de infravermelho a violeta é aquela que tem o menor comprimento de onda. É aquela que, tendo o menor comprimento de onda, está associada à possibilidade de armazenamento de mais dados. Logo, a resposta a essa alternativa é a resposta A, violeta. É onde nós temos o menor comprimento de onda. Vamos aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho da difração. Temos aqui um laser point, temos aqui uma abertura muito pequena e um anteparo, um lugar onde a luz vai bater e vai formar algum tipo de imagem. Veja, quando eu ligo o laser point, você vê a imagem formada. Note que se eu diminuo bastante aqui a nossa abertura, muda o formato da imagem. E se eu mexo aqui no comprimento de onda indo para o violeta, onde eu tenho menor do comprimento de onda, veja que eu tenho mais, em comparação ao vermelho, muito mais círculos concêntricos formados, ou seja, eu estou com um comprimento de onda muito próximo do tamanho desta abertura aqui. Isso configura difração e eu posso colocar um número maior de informações neste lugar. É assim que funciona o DVD, é assim que funciona o CD que citamos na questão do Enem. E aproveitando essa oportunidade para falar um pouquinho mais de cores, este é o disco de Newton. Veja, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que acontece com esse disco quando eu coloco ele para girar? Se paulatinamente nós formos aumentando a rotação, vai começar a acontecer a partir de uma certa velocidade angular, algo que no dia a dia nós chamamos de misturou as cores. O nome técnico de misturou as cores é superposição das ondas, uma onda sobre a outra. Mas o misturou as cores, dá para a gente ter uma ideia, e cada vez que eu vou aumentando um pouquinho essa velocidade,
você vê essa mistura acontecendo no disco, até que eu atinjo uma certa velocidade. O que nós temos? A luz branca. A luz branca é uma luz policromática, que é a somatória de todas as cores. Cada cor é uma luz monocromática e tem seu comprimento e sua frequência definidas. Esse é o experimento do disco de Newton que ajuda a gente a entender a formação das cores. E como nós dissemos, a luz é uma onda eletromagnética. E o que você está vendo aí é uma simulação que é um modelinho de uma onda eletromagnética. Aqui no B, que é o nosso eixo Y, nós temos o campo magnético. E aqui a gente tem no outro eixo o E, que é o campo elétrico, que são perpendiculares entre si. Por isso que essa onda é chamada de onda eletromagnética. Eu posso mexer na frequência dessa onda, veja, ela está oscilando cada vez mais. E na medida em que eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Se eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda. Então este é o modelo de uma onda eletromagnética. E a gente não pode esquecer que tudo isso está dentro de algo que a gente chama de espectro eletromagnético. Veja que aqui, nos maiores comprimentos de onda e nas menores frequências, nós temos as ondas de rádio, seguida de micro-ondas, onde você tem um celular. E na medida em que eu avanço, eu vou aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda infravermelha, que é o visível. Aliás, nós só enxergamos esse pequeno pedaço aqui, que são das cores. Ultravioleta, que está ligado à produção de vitamina D no nosso organismo, aumentando cada vez mais a frequência, temos o raio X, depois temos o raio gama, e até ondas e frequências produzidas por galáxias distantes nestes comprimentos de onda e nessas frequências. Esse é o espectro eletromagnético. É tudo que nós sabemos sobre onda. Na questão 93 temos mais uma tecnologia presente no seu cotidiano, o Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais com potências iguais a 2,4 mW e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 100 metros. Considere que essas antenas se comportem como fontes puntiformes, que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π. Para que o sinal de Bluetooth seja desconectado das antenas, seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em watt por metro quadrado é mais próximo de. E aí temos alternativas numéricas na forma de notação científica e potência de 10. É uma questão que nos permite refletir um pouco mais sobre as ondas, mas tem algumas informações essenciais nessa questão que devemos estar atentos. Antenas transmitem sinal com potência igual a 2,5 miliwatts. Então ele nos dá aqui uma potência igual a 2,4 miliwatts. Lembrando a todos que watt é uma unidade de potência e 1 watt corresponde a 1 joule por segundo. Ele continua dizendo que os dispositivos estão distanciados até 100 metros, melhor, 10 metros. Pede para a gente considerar as antenas se comportam como fontes puntiformes e que emitem ondas eletromagnéticas esféricas. O que o enunciado quer nos mostrar
é que eu tenho uma fonte de luz aqui, ou de onda, e ela emite ondas em todas as direções. E a intensidade do sinal é calculada por potência por unidade de área. Veja que é uma questão que o cara te mostra o que você deve usar. A intensidade corresponde à potência por unidade de área. Mas é uma área esférica. O que é uma área de uma esfera? É importante que você lembre aqui que a área da esfera é igual a 4πr ao quadrado. Isso vai te dar a área da esfera. Então, aproveitando que o som, a intensidade sonora, ela cai com o quadrado da distância, e a distância é esse raio imaginário, então eu tenho uma fonte aqui e eu imagino uma esfera no entorno desta fonte que tenha um raio igual a 10 metros. Eu tenho a minha fonte aqui e tenho a minha esfera imaginária com um raio aqui de 10 metros. A resolução fica muito mais simplificada, bastando a gente tomar cuidado com mili é 10 a menos 3, e aí a gente precisa calcular essa intensidade. Intensidade é igual a potência 2,4, 10 a menos 3, dividido pela área, 4 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. A intensidade vai ser igual a 2,4, 10 a menos 3, dividido por 12 vezes 10 ao quadrado. Mexe um pouquinho aqui que a conta fica fácil. Aumenta aqui, diminui lá, fica 24, 10 a menos 4. Mexeu uma casa aqui, diminui uma casa aqui. Sempre compensando. Aumentou uma casa de 2,4 para 24, diminui uma casa lá. Dividido por 12 vezes 10 ao quadrado. Fazendo esta continha, 24 por 12 dá 2, 10 a menos 6 watt por metro quadrado. Isso vai nos dar a alternativa A como resposta. É isso. Uma questãozinha de Bluetooth. Aproveitando o nosso sistema de resolver as questões do Enem e também propiciar um ambiente de aprendizagem, vamos dar uma olhadinha um pouquinho nas ondas e na relação da onda com a sua intensidade e com todas as características. Aqui nós temos uma torneira, vamos ligar aqui e você vê aí a torneira pingando e você vê aqui se formando regiões de claro e escuro. Se a gente colocar um gráfico aqui para você, você verá a onda se manifestando e propagando energia sem propagar matéria, mas veja que ao longo do tempo a amplitude dessa onda vai diminuindo. Eu posso controlar aqui a amplitude aqui fica muito menor, tem quase sem amplitude nenhuma. E eu posso aumentar a amplitude, você vê a amplitude que é a subida e a descida aumentando. Eu posso controlar a frequência, aqui diminuir a frequência muito baixa, comprimento de ondas muito grandes, frequência muito alta, comprimento de ondas pequenos. Eu posso ver que se trata de uma onda mecânica, porque é uma gota na água. Eu posso ver lateralmente e a gente vê o formato de onda. Agora, esse tipo de propagação em que com a distância a intensidade vai diminuindo não acontece só com a água, não acontece só com a torneira pingando. Eu posso olhar, por exemplo, o som. Dá para nós vermos aqui, se eu provocar uma onda aqui, regiões de claro e escuro, e o som especificamente, ele tem essa característica de provocar uma oscilação nas partículas, e essa oscilação vai se propagando. Claro que eu posso pensar
como uma onda apenas, essas regiões de claro e escuro, com partículas que estão ali se mexendo, e eu posso reproduzir isso num gráfico, onde a gente vê o mesmo formato de onda e veja, com a distância a onda vai perdendo a sua intensidade. O som também não é exclusividade, isso poderá acontecer com a luz. Aqui nós temos um laser point e aqui a luz. Você vê regiões de novo de claro e escuro, dá para nós vermos aqui o gráfico e de novo temos uma onda. O formato é representativo, diferença é que aqui nós temos um campo elétrico, no som nós temos uma pressão das partículas e na água nós temos o nível da água, porque são ondas de características diferentes. Esta onda é uma onda mecânica, o som também é uma onda mecânica, ela é uma perturbação no meio material. A luz é uma onda eletromagnética. O único tipo de onda, como todo espectro eletromagnético que se propaga sem ter um meio material. Então nós temos aí essa propagação e aí temos todas essas características de uma onda. Mais uma questão aqui do Enem, questão 115, ela diz: é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio forem ambas audíveis, tiverem a mesma potência, tiverem a mesma frequência, a mesma intensidade ou propagarem-se com velocidades diferentes. Mais uma questão que nos dá uma grandiosa oportunidade de discutir a nossa teoria das ondas. Veja que o tema aqui é interferência. E existem dois tipos de interferência. A interferência conhecida como construtiva e a interferência conhecida como destrutiva. Essas interferências elas ocorrem de maneira, digamos, mais básica quando as ondas têm a mesma frequência. Isso acontece de forma perfeita. Vamos entender melhor isso. Vamos pegar uma onda aqui que ela tem esta fase para cima e tem este comportamento aqui. Esta onda ela possui uma amplitude. Ela tem aqui esta amplitude, daqui até aqui, dada pela letrinha A, esta amplitude aqui. Quando ela encontra uma outra onda, e esta onda tem fase invertida, veja, ela tem fase desta forma é o comportamento, e elas têm exatamente a mesma frequência. Agora nós temos aqui uma onda, vamos dizer, com a mesma amplitude A. O que acontece quando essas duas ondas se encontram? Acontece esse fenômeno que a gente chama de interferência, neste caso destrutiva, porque esta amplitude anula esta amplitude e eu não vou ter onda absolutamente nenhuma. Ou seja, se isso acontecer, a transmissão de rádio via avião e torre de controle fica inaudível. Eles não ouvirão. Para isso acontecer, você tem que ter uma inversão de fase e ondas de mesma frequência. Para completar a nossa teoria, existe um outro tipo de interferência, que é a interferência ao contrário dessa. Suponha que eu tenha esta onda aqui, com a amplitude A. Se eu encontrar uma outra onda com a mesma fase e uma amplitude, se for também A, só para facilitar o nosso raciocínio, a soma dessas duas ondas
me darão uma onda que tem uma amplitude 2As. Essa interferência é interferência construtiva. E isso vai acontecer quando elas tiverem a mesma frequência, alternativa C. É isso. Aqui é possível você ter uma ideia desse tipo de interferência. Então você tem a onda produzida a partir de um celular, ela passa por uma distribuidora, uma repetidora de sinal, chega às antenas, passa pelo satélite para acessar o celular que está dentro do avião. E é aqui que você pode ter as interferências e comprometer, além do funcionamento de alguns instrumentos do próprio avião, você pode comprometer a comunicação deste avião com a base. E aqui a gente pode trabalhar um pouquinho mais essa interferência. Veja esta onda vermelha. Ela tem uma frequência determinada, uma amplitude e um comprimento de onda. Se eu colocar esta azul e eu fizer um ajuste da azul na vermelha, como você está vendo, na mesma fase, aqui a rosa seria a somatória, seria uma interferência construtiva. Elas se somaram na sua amplitude. O sinal ficou mais intenso, ficou mais forte. Agora eu posso produzir também uma interferência de outro tipo. Veja, se eu coloco a vermelha agora com a inversão de fase, então veja que elas vão se anular nesses pontos. Dá uma olhada na nossa onda rosa, que é o resultado. Temos uma interferência destrutiva. E quando isso acontece, a torre não consegue se comunicar mais com o avião. E assim nós chegamos ao fim da nossa resolução Enem 2024, questões de ondulatória. Uma resolução do jeito que você nunca viu aqui no Mania de Física. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar seu like, colocar os seus comentários e ficar atento às novas resoluções temáticas que faremos. Mania de Física, a física estudada de uma maneira que você nunca viu. Fique conosco.